Esse assunto é a respeito de horta vertical, jardim vertical, o que vocês quiserem chamar aí. No meio da sobrevivência, sobrevivencialismo vai ser, no caso, horta vertical, certo? Ou horta em vasos, que seja. Existe muita desinformação a respeito disso. Pelo seguinte, o pessoal mostra técnicas que não funcionam direito. Por que não funciona? Existe problema com secar muito rápido, irrigação, entre outras coisas que envolvem tudo isso. Durante 1 ano e meio, 2 anos, eu fiz muitos testes para chegar numa resultante. Primeiramente, eu vou falar a respeito onde se pode fazer esses tipos de hortas. Em todos quanto é objetos ou recipientes que vocês queiram. Baldes são muito comuns. Isso aqui é facilmente encontrado em padarias que compram manteiga, em fábricas de bolos, aí, entre outras coisas. Muito comum também utilizar esses tambores aqui de 50 litros. Também pode-se utilizar latas de tinta. Nesse caso em particular, eu uni duas. Aqui dentro, tá vendo? Eu cortei a boca, rebitei 4 rebites aqui. E na parte traseira delas, eu coloquei uma ripa de madeira boa, no caso essa aqui é cedrinho. Coloquei 1, 2, 3, 4 parafuso francês, fixando bem firme. E coloquei dois ilhós aqui, ó, que é para poder pendurar ela. Outra coisa muito boa, que eu acho que é o melhor de todos, são caixas de isopor, que são utilizadas em restaurantes de comida japonesa, que vem salmão dentro, entre outros peixes, certo? Que é o que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Que é o método melhor de todos. Ah, mas vocês podem pensar, é só plantar? Eu falo, não, não é só plantar. Muitos podem estar pensando, ah, mas isso é fácil, é só você colocar terra dentro desse vaso aí, dentro desse recipiente, plantar e tá tudo certo. Não, não funciona assim. Primeiro você tem que tratar a terra, que vai estar nos cards e na descrição do vídeo como se faz isso. Calcário, esterco bovino, de coelho, o que vocês tiverem, mediante as proporções corretas, certo? Outra questão, existe a questão do dreno desses recipientes. Você jamais deve fazer isso aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, furar embaixo. Isso é um erro, porque a terra vai ficar tão drenada que na hora que você molha a água foge tudo, perde toda essa água. Então vamos lá, como devemos proceder? Você tem a terra pronta, você vai colocar terra nela, completar inteira, nada de pedra, nada de isopor, nada para drenar. Isso é a maior estupidez. Por que maior estupidez? Uma, você vai ter que gastar mais com tela, e outra, você vai criar um espaço vazio inútil, porque você vai estar colocando pedra, colocando isopor ou qualquer outra coisa. Mas como vai funcionar esse dreno? Vai funcionar da seguinte forma: você completou de terra, certo? Na altura, em relação ao fundo da sua vasilha, você considera uns 8 centímetros, que no meu caso uns 4 dedos aqui, e vai fazer furos. 2 furos é o suficiente, um de cada lado aí, ou 4 furos, no máximo. Por quê? Como que vai funcionar esse dreno? Quando você molha, na parte que lá do fundo sempre vai estar encharcado. Então aquela água que teoricamente, aquela água que iria embora, iria fugir se tivesse dreno no fundo, ela vai ficar presa ali no fundo, formando um lodo, um barro. E por osmose, quando essa terra estiver teoricamente seca na parte de cima, ela vai absorver a água lá de baixo, então mantendo sempre o equilíbrio da umidade. E desta forma, o ato de você molhar, o ato de você irrigar a terra, a planta, vai levar muito mais tempo para essa terra secar. Porque acontece o quê? Você furou lá no fundo, a água desce, molhei a terra, daqui a pouco está seco, amanhã está seco de novo, você perdeu água. Quando está molhado lá dentro, não. Encharcado, essa água vai sendo absorvida para a terra de cima por osmose, como eu disse, e vai manter sempre equilibrado. Lembrando o seguinte também, essa altura aqui, ó, pode variar também de acordo com a vasilha. Se você utilizar uma vasilha pequena, tipo uma lata de tinta de 3.600, você vai ter uma quantidade de terra encharcada e uma quantidade de terra úmida. Então você tem que talvez diminuir essa altura ou aumentar em relação à vasilha que você tem, certo? Mas eu sempre considerei essa altura de 8 centímetros aqui nos testes que eu realizei, que foi em caixa de isopor,
e funcionou muito bem. Essa caixa de isopor tem um total de 17 centímetros de altura, que dá mais ou menos isso, que é o que vocês irão ver logo em seguida aí. Vamos lá então. Aqui eu tenho minha caixa de isopor, certo? Essa caixa de isopor, nessa altura aqui, na parte interna, ela tem aproximadamente 17, 18 centímetros. Existe uma variação de caixa para caixa. O que foi feito? Se vocês observarem aqui, tem um furo. Esse furo foi feito com um caninho de 10 milímetros aqui, 12. Acho que é 13 milímetros, deve ser esse cano, ou meia polegada. Eu esmerilhei ele e fiz o furo. A altura em relação ao fundo tá com 3 dedos aqui, ou uns 6 centímetros mais ou menos. Então você tem que considerar a altura ultra de terra que você tem. Se você furar, pegar um recipiente muito baixo e furar muito em cima, você vai ter muito pouca terra úmida e bastante terra encharcada. Então que você tem que fazer esse equilíbrio entre a altura de terra úmida e terra encharcada, fazendo uma compensação aí para não deixar a terra encharcada demais e sempre ter a quantidade de terra boa, úmida o suficiente para a planta poder se desenvolver bem e não apodrecer as raízes. Nesse caso aqui eu tenho 3 centímetros e aqui eu tenho uns 12 de terra úmida, que é excelente para plantar rúcula, plantar alface e plantar algumas outras plantas aí de superficiais, como almeirão, entre outras aí, certo? A terra, como eu disse, foi preparada, conforme o vídeo que vocês vão ver nos cards no final e tem na descrição também. Como está essa terra? Ela foi bem arenada, eu gradeei ela, depois joguei. Eu bati a caixa para ela sentar, ficar bem firme. Fiz uma cobertura com pó de serra, no caso. Eu fiz essa separação, que são as canaletas aí, onde que eu vou estar semeando as sementes de rúcula, no caso. E depois vou estar fazendo a cobertura, fechando aqui e molhando, certo? Depois que eu molhar, a planta vai ficar aí, vai germinar. Vocês podem estar fazendo o seguinte: enquanto a planta não germina, vocês podem estar cobrindo essa caixa. Por quê? Para manter o ambiente fresco, senão o sol vai esturricar. E depois da germinação, vocês têm que ter um sistema de cobertura contra o sol, se necessário for, se a região que você mora, o sol é muito quente. Então é necessário fazer essa cobertura. Como vocês vão fazer? Então está aqui, certo? Como que vocês vão fazer essa cobertura para o sol? No caso aqui é um sombrite, que é comprado em vários locais aí. Isso daqui é um vergalhão de 4 milímetros, 4,2 aí. Vocês vão cruzar em X, um lá e o outro aqui, ó. Ficando dessa forma aqui, ó. Daí aqui no meio vocês colocam uma vareta, alguma coisa assim. E essa é uma opção. Como que foi amarrado isso? Isso aqui foi amarrado da seguinte forma. Foi amarrado com arame fino aqui, ó, que vocês podem ver lá e aqui também, ó. Daí faz essa armação. Aqui tá meio abandonado, isso aqui tá meio torto, mas dá pra usar aí. Vamos lá então, dando procedência para o plantio. Você fez as vias aqui de cada local que vai ser semeado suas plantas. Daí no caso você tem que semear. Ou você coloca manualmente, ou você pode fazer o seguinte: utilizar um vidro como esse aqui, ou com maionese, qualquer outro que tenha uma tampa. Você faz um furo, tá vendo? Para sementes redondas, que são mais fáceis de cair, você utiliza um furo menor. E para sementes maior, tipo alface, cenoura, são sementes com formatos irregulares, você pode utilizar um furo maior. Mas isso aqui é um vidrinho de neutrofer fólico, que é glicinato férrico e ácido fólico, que é para anemia, eu acho, que eu comprei pro cachorro uma vez. Mas de qualquer forma, qualquer vidro serve, com tampa. O espaçamento que você vai utilizar, no caso de rúcula, cebolinha, plantas que crescem para cima, não crescem tanto para o lado igual ao alface. O alface você tem que considerar
a distância de intersecção entre os pés. Faz de conta que seria 2 pés, onde eles trombam um no outro, seria a distância no caso. Seu pé vai ficar com 25 centímetros ou 30, é a mesma distância entre cada planta, cada muda no caso. No caso, a alface é melhor fazer na semeadeira porque leva mais tempo para se formar. A rúcula, a cebolinha, já não é legal você fazer semeadeira porque você pode fazer o plantio direto e daí ela se desenvolve, daí ela acaba se desenvolvendo diretamente no solo e mais rápido. Então vamos lá. A distância da rúcula no caso, vou deixar 2 dedos entre cada semeação e a planta vai crescer normalmente, tranquilo, vai ficar muito bonito. Como vocês viram, foi muito rápido. Obviamente que não caiu 2 sementes por vez, às vezes cai 2, 3, 5, às vezes cai até 7. Aí que entra a importância de depois você vir fazer o desbaste, tirar as mudas menores e deixar mais fortes. Mas pô, gasta bastante semente, sem acabar gastando. Se vocês quiserem economizar semente, vocês pegam de 2 em 2 e semeiam nessa posição. Daí vocês deixam apenas uma mudinha por vez. Porque se vocês deixarem muita muda, vai ser muita raiz, muita planta junto, elas vão ficar brigando por nutriente e por espaço e não vai se desenvolver corretamente. Depois que a planta germinar, tiver com tamanho de, já tiver com 2 folhinhas, eu vou lá e removo as menores e deixo as maiores. Que é para fazer, justamente para fazer esse desbaste, para selecionar as melhores plantas e elas crescerem bem. Essa daqui é uma segunda caixa que eu tenho, uma outra caixa qualquer de isopor. Ela vem com camarão do restaurante de comida japonesa. Aqui eu já fiz um plantio. Daí eu limpei, removi toda a terra, misturei. Porém, anteriormente eu removi o pó de serra que estava em cima, para poder reciclá-lo, para não perdê-lo. Daí eu estava um pouco misturado com terra. Eu fiz as faixas aqui também, utilizei a colher de pedreiro. E vou fazer o mesmo processo aqui de semear. Pronto, fiz o processo de semeadura aqui. Da mesma forma que eu fiz a outra, daí eu vou estar fechando isso aqui, ó. Fechei, correto. Daí agora eu venho, dou uma molhada boa, encharco bem, para essa terra assentar nas sementes. Pronto, é isso aí, ó. Se quiser cobrir com isopor, igual conforme eu falei, até germinar, já é o suficiente para proteger a semente. Observar todo dia e depois que as sementes germinarem e tornarem-se mudinhas pequenas, você vem e faz o desbaste, né? E faz a cobertura do sol aí, de preferência. Vai ser poucos locais aí no Brasil que nós não teremos problema com sol muito quente. Mas no geral é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado aí. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, é só escrever embaixo no comentário. Se for necessário, eu faça um vídeo de resposta. Espero que vocês tenham gostado mesmo das informações aí, que eu levei um tempo para chegar nessa resultante. Quem gostou do canal, se inscreve. Se é a primeira vez que assiste os vídeos, assistam os próximos, assistam os anteriores, assistam as playlists aí, referente a cada assunto que vocês gostam. Se inscrevam no canal se gostaram realmente. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.